Boa tarde, mais uma aula da boneca Patty. E eu, se fosse você, ficava nessa aula, porque a gente vai fazer rostinho, vai fazer cabelo, ou seja, essa aula é aquela aula que a gente ama, porque é o dia de brincar de boneca. Olha o estágio que ela tá e a gente vai deixar ela tão linda como a original. Não vou falar uma mais que a outra para não dar ciúmes, porque são duas crianças, mas a gente vai deixar ela linda. Quem estiver chegando, gente, me dá um oizinho para saber quem que já tá aí. E enquanto isso, eu vou avisar lá no nosso grupo VIP que a gente tá ao vivo, para as meninas também se juntarem a nós. A live de hoje é a continuação da boneca Patty. E a gente vai fazer... A gente já fez a aula de estrutura de corpo. A gente fez a aula de roupinha. A gente fez a aula de sapatinho, que a gente também fez um pouco de estrutura, que a gente fez a montagem. E a gente vai fazer agora a quarta aula, que vai ser hoje. Deixa eu avisar aqui. Oi. Deixa eu aumentar, gente, a tela do computador. Porque o computador tá lá longe. Aí é sacanagem querer que eu chegue lá, né? Oiê! Estamos ao vivo para fazer o cabelinho e o rostinho da nossa boneca Patty. Vem comigo. Vou colocar, gente, o link das duas redes que nós estamos. Aí a pessoa escolhe aonde ela quer entrar. Porque assim eu não preciso ficar falando o nome das redes. Você sabe, né, gente? A gente ficar falando, aí a rede ouve que a gente tá falando o nome da outra e vice-versa. O que que acontece? A live cai. Ou cai ou às vezes acaba não sendo entregue, sabe? Deixa eu pegar aqui o meu link. Tô ajeitando as coisas aqui, daqui a pouco a gente já vai começar, gente, com a nossa aula. Eu aumentei tanto a tela que eu não tá aparecendo. Sabe quando não aparece a tela inteira? Deixa eu pegar aqui, redes sociais. Já vou pegar o link da outra também. Às vezes, pegar o link do Instagram é tão difícil, porque a gente puxa e parece que não tá em... Parece que não tá em live, sabe? E aí aparece, a gente só consegue pegar os stories. Deixa eu pegar aqui de novo. Foi. E a imagem, gente, tá boa a imagem, tá muito claro, muito escuro. Vocês estão me ouvindo e ouvindo bem. Se precisar, eu dou faço algum ajuste na imagem. Pronto, já peguei o link aqui. Vou avisar lá nos grupos. Agora a gente tem um grupo exclusivo só para avisos. Que aí, para quem não gosta de receber, sabe, toda hora receber notificação, a gente fez um grupo mais silencioso. 3 e VIP 4. Deixa eu ver se eu mandei para todo mundo. E o festival. Prontinho, já peguei, enviei para todo mundo. E tá aqui o meu retorno. Tá bom de imagem, tá bom de voz. Deixa eu ver quem já chegou. A Maria Nabão. Boa tarde, Maria Nabão. Que bom que tá bom aí de ver a imagem. Aqui nessa tela aqui,
Eu tô com Ateliê Mimos da Mi. Boa tarde, tá boa a imagem? E é isso. Essa imagem não tá muito estourada daqui, eu vou diminuir um pouco de luz, porque às vezes vem muita luz e fica, ó, eu acho que melhorou, né? Às vezes até eu, para eu enxergar, fica um pouco ruim. Então, gente, vamos ver do que a gente tá falando hoje, afinal, né? Meu nome é Débora Dandazzi e a gente tá fazendo a live da boneca Paty. A boneca Paty é essa gostosura. É uma boneca que é uma delícia, gente, de abraçar. Queria muito que vocês estivessem aqui para pegar ela na mão. Ela é muito gostosinha de abraçar. É boa de brincar, porque com facilidade, mesmo uma criança que é pequenininha, ela consegue segurar a boneca. O vestidinho dela é trocável, então vocês usem a imaginação de vocês para criar outros formatos de roupinha. De repente a gente até faz uma live com mais uma troca de roupa dela. Essa cabeleira dela é um penteado antigo, a gente não vai fazer ele, mas quem quiser fazer essa aula, a gente tem ela gravada, uma aula bem antiga, eu acho que é 2015, 2016, mas aí eu mando tudo no projeto, tá? Para vocês não ficarem perdidas procurando coisas. E aí na live que eu fiz desse projeto original, eu ensinei esse cabelo e ensinei um outro que a gente prende pra cima. E hoje a gente vai fazer um outro penteado, mas sempre trazendo, sempre uma novidade, né? Porque aí na hora de fazer a gente tem escolha. Ela tem calcinha, toda a roupinha dela é trocável e pra mim, e eu acho que pra você também que é bonequeira, além de ela ter esse efeito que chama atenção, gente, eu já vendi muita Paty. Eu acho que essa foi uma das primeiras bonecas que eu fiz. Então, desde que eu comecei a fazer feiras, eu vendi a boneca Paty. Sempre. Inclusive, uma amiga me marcou de um evento que a gente fez juntas em 2012. Foi uma feira lá na Vila Madalena. E na época, a minha enteada Laura, ela me ajudava. Foi a primeira feira que ela fez. E aí eu perguntei para ela se ela me ajudaria, ela ia ajudar. E era uma menina. E mesmo assim, foi lá, ficou na barraca, trabalhou comigo, ajudou. E a minha amiga marcou a gente por uma foto. E eu mandei essa foto para a Laura. Foi bem esses dias. E na barraquinha tinha uma cesta cheia de Patys. E era um jeito que eu fazia um pouco mais simples, porque eu era bem iniciante nessa época. E depois, conforme eu fui fazendo outras Patys, ela foi se melhorando. Inclusive, nessa última versão, a gente fez algumas atualizações. E quem está adquirindo o molde, seja ganhando pela compra no site, ou seja comprando o próprio projeto, está ganhando tanto o molde original, como também esse que eu tô atualizando. Então aí vocês vão ter duas versões da boneca para vocês escolherem e fazer o que vocês acharem que é mais apropriado, gostem mais. A Paty é uma boneca que eu chamo de boneca da sorte, porque todas as vezes que eu faço a Paty, vem uma onda de coisas boas na minha vida. Então, com a Paty eu aprendi a costurar na máquina de costura, aprendi a fazer as curvinhas das bonecas na máquina de costura. Eu ensinei várias mulheres a costurarem com o modelo da Paty. A Paty nas feiras era um sucesso de venda, era porque eu nunca mais fiz feira, né, gente? Eu tô aqui em outro estado, então acabei dando uma parada nessa parte. Mas todas as feiras, pelo menos uma Paty era vendida. E teve uma época que eu fiz várias bonecas Patys para lançar o curso online dela. Já fiz 2 lançamentos de curso online dela. E um deles foi numa época que eu trabalhava vendendo as bonecas, né, no Elo 7. E aí eu fui convidada para participar da Casa da Mega. E a boneca era uma decoração do quarto infantil. Então toda vez que eu faço uma Paty, acontece um monte de coisa boa, e eu espero que quando você fizer a sua Paty, todas essas coisas boas que você deseja, elas aconteçam para você também. Então essa daqui, gente, é a boneca que a gente tem feito até o momento. Ela senta, ela é boa para colocar em nicho também.
E além de brincar, eu adoro. O cabelo muito resistente. E eu gosto dessa vibe que ela tem. Ela não tem uma vibe de pra cima, essas mãos assim, né? Esse jeitão dela. Eu gosto muito. Então, eu vou colocar essa aqui de lado, a parte 1. E a gente vai falar aqui dessa parte. Esse é o estágio que a gente ficou. Depois, lá no grupo, eu vou colocar a playlist das aulas. Deixa eu arrumar aqui, ficar mais de frente. Eu vou colocar a playlist das aulas para que vocês possam acessar todas as aulas com facilidade. E depois, assim que eu atualizar o molde com as atualizações que a gente tem feito, eu vou colocar também a playlist, tanto do projeto atual como esse, tá? Há algumas mudanças que eu fiz em estrutura. Eu mudei a mãozinha dela, que olha, essa mãozinha dela era assim, ó, tá vendo? Aí eu coloquei uma mãozinha mais suave. E o rostinho dela, tá vendo que ele fica um rostinho meio quadradão? Aqui no modelo original. Aqui eu dei uma leve arredondada e puxei um leve queixinho. Então, quando a gente for colocar o cabelo, a gente vai ver essas mudanças. E aí vocês escolhem o que vocês preferem, tá? De como fazer. A gente vai começar, gente, fazendo um trabalho que era para fazer na aula passada e não fizemos. Mas a gente vai começar a fazer eles. E o que a gente vai fazer nessa aula? A gente vai concluir. Então, eu vou passar essa costurinha aqui na calcinha, porque eu acho que precisa visualizar. A gente vai fazer o rostinho dela e vamos fazer um penteado diferente desses outros que eu fiz até o momento com as partes, tá? Então, aí a gente vai sair hoje com a boneca concluída, tá? Vou baixar aqui a câmera para vocês verem. E aí, quem tiver alguma pergunta para fazer sobre as aulas, sobre o projeto, o que vocês quiserem saber, aproveitem, coloquem nos comentários que eu vou responder o comentário de todo mundo, tá? Como que faz para adquirir o projeto? Gente, o projeto, ele está à venda lá no site. O valor dele é R$ 32,90. Você leva o projeto original, mais o projeto com as atualizações que a gente tem feito nessa live. Tudo explicadinho, tá? Tem o apoio também das lives. Deixa eu pegar meu alicate. Tem o apoio dessas lives que a gente tem gravada, que é para vocês fazerem a boneca de vocês, a parte de vocês. Para quem assiste a live, eu tô oferecendo um cupom exclusivo para uso na live. Um cupom de R$10 na compra do projeto. Então, funciona assim. Você vai acessar a nossa loja, que é dandazeatelier.com.br. Na aba Projetos, você vai encontrar lá o projeto da Paty. E no campo Cupom de Desconto, você vai escrever a palavra Projeto. Na hora já vai computar R$10 de desconto para você. E aí, de R$ 32,90, o projeto sai a R$ 22,90. Essa promoção, gente, eu vou deixar até domingo, tá? Era uma promoção que a gente fez pro Festival da Artesã de março. Como a live da Paty, a última, é hoje, então eu vou deixar válido até hoje, dia 5/4. Se você estiver vendo essa live depois, aí o cupom não vai ser mais válido, tá? Quem não quer comprar no site, não gosta de comprar em site, prefere comprar no WhatsApp, pode me chamar por mensagem que eu atendo vocês. Aí eu vou atender só na segunda, tá? Quando eu voltar ao expediente de escritório. Então, olha, o que eu fiz aqui? Só passei um ponto alinhavo, começando pela frente. Por quê? Porque aqui na frente eu vou fazer um lacinho. Na minha boneca eu vou dar um nozinho, porque a minha boneca ela vai ficar aqui no ateliê. Mas se vocês estiverem fazendo uma boneca de brincar, aí não dá nozinho não. Você dá um nó, né? Não um nó cego, dá um nó e depois já vem com o laço. Deixa um espaço que é para criança poder ter espaço de amarrar e desamarrar. Olha a diferença que fica quando a gente faz esse franzidinho. Não fica mais bonito? Me diz aí quem gostou. E também me fala quem tá aí já
quem tá aqui pela primeira vez na nossa live e quem já assistiu às aulas? Então, escreve para mim, assistir, quem estava aqui desde a primeira aula, e quem tá aqui pela primeira vez, escreve eu, para eu saber um pouco de vocês. Vamos lá de franzidinho. São detalhes que faz toda a diferença na hora de concluir a boneca, né? O franzidinho. Pode, para quem prefere, gente, também pode já costurar a calcinha com elástico. Aí você coloca o elástico na cintura e também nas perninhas, é até melhor para a criança brincar, sabe? A gente fez aqui esse modelo, mas quem costura não tem problema em colocar elástico, essas coisas, já faz a sua calcinha com elástico. Eu acho que fica bem legal. Mesmo às vezes não sabe costurar o elástico direto, faz aquela partezinha, sabe? Que a gente costura, bota um túnelzinho, coloca o elástico dentro, sabe? Esse método dá pra fazer também, fica bem legal. Ó, vou subir um pouquinho a calcinha. Já voltou? Que caiu a internet. Eu tô aqui numa conexão aparentemente boa, né? Porque a internet, a gente tem essas coisas. Mas a gente combina assim, caso caia, a gente se encontra aqui, que eu vou tentar sempre retomar a live, tá? Prontinho, rapidinho, e olha que efeito, não é? Deixa um coração quem gostou. Aliás, se você tem uma amiga que gosta de boneca de pano e acha que ela vai gostar de assistir essa live, já aproveita e convida ela e ajuda compartilhando a live para mais pessoas chegarem até nós. Ajuda nós aí. Então, ficou assim, ó, o vestidinho. Eu acho que faz um super efeito. Eu gosto desse ar, eu acho que lembra bastante uma boneca de pano tradicional. Gosto bastante desse modelo. E vocês gostam assim também desse modelinho? A manga, gente, a gente também pode fazer esse mesmo alinhavo aqui com a linha de crochê e dar um lacinho aqui em cima, para quem quiser. Por enquanto, eu vou deixar ela assim, para que a gente possa... Depois eu vejo se eu quero que não tenha, tá? Aí, se for o caso, eu faço franzido. Vocês veem que ela é uma boneca molinha, ó. Né? A cabeça é bem durinha, ó, firme, não fica balançando, mas a mão, ó, e os bracinhos são bem molinhos, que eles são bem legais para brincadeira de criança. O próximo passo agora é fazer esse rostinho. Esse rostinho, gente, normalmente eu gosto de fazer primeiro o cabelo, depois o rostinho. Mas eu tive uma experiência traumática nas últimas semanas. Hoje eu tava com a boneca já toda costurada e eu errei o rostinho. Então hoje eu vou fazer primeiro o rostinho. Eu vou mudar esse hábito em mim de primeiro fazer o rosto. Porque caso dá alguma coisa errada, eu só tiro e boto outra cabeça, né? Se eu tiver com o cabelo tudo feito, aí fica bem ruim, porque aí eu tenho que refazer tudo, né? Que foi o que aconteceu. E aí eu fiquei assim traumatizada. Deixa eu ver, antes da gente começar o rostinho, deixa eu ver quem mais chegou. A Maria Nabão, dizendo que a internet caiu, mas voltou. A Lu Freitas perguntando, seu trabalho é maravilhoso, sua lã é do sul. Não necessariamente, Lu, a minha lã é do melhor lanifício que tiver disponível. Normalmente elas vêm do sul, vem da região da Campana ou do Uruguai. Tá? Eu não trabalho com um fornecedor, não, eu trabalho com vários, porque acontece muito no caso das lãs, tem épocas que não se encontra lã de jeito nenhum e demora muito para repor, então precisa ter mais de um fornecedor, mas vem dessas regiões. A Ale, oi Débora, que graça essa boneca, quero ver a sua, Ale. Então é isso, vamos lá aqui pro rostinho. Pro rostinho, gente, a gente vai trabalhar com um gabarito. Esse gabarito você encontra na nossa loja, no nosso site. Ele tem 8 modelos de olhos, 8 modelinhos de boca e a régua de simetria. Ele é um gabarito, assim, que você vai trabalhar durante anos ele, a sua vida toda. Porque além do material ser durável,
O estilo dele permite várias combinações de rosto e tem a régua, tem tudo num lugar só. Então é uma ferramenta que vale muito a pena a gente investir para trabalhar. A gente vai fazer as marcações de rosto. Vou baixar mais ainda a câmera para ficar bem focada na mesa. E eu vou ficar mais pertinho ainda da imagem. Vê pra mim se essa imagem tá boa pra vocês. Se vocês estão... Vou baixar mais aqui. Se vocês estão focando bem, pra gente focar em fazer rostinho agora. O que a gente vai fazer? Eu vou medir para encontrar as marcações dos olhos. Então, como eu tenho uma parte aqui original, eu vou manter o rosto dela e eu vou só aqui pegar as marcações originais dela. Deixa eu ver aqui. Eu gosto de fazer rosto, gente, de pé. Não gosto de fazer assim. Sentada, porque eu não acho, parece que eu não enxergo direito. Vocês têm essas manias também? Então, ó. É isso mesmo, eu só tô conferindo as medidas. Então, é assim, ó. A gente vai achar no rostinho dela a altura que você acha que devem ser os olhos. Não, eu vou dar uma base em centímetros, porque eu sei que pelo vídeo, às vezes, a gente tem um pouco de dificuldade para visualizar as coisas. Deixa eu ver aqui. Ó, mais ou menos da costura aqui do meio da cabeça até a altura dos olhos, tá dando mais ou menos 3,2 centímetros, tá? 3,2 milímetros, mais ou menos. Mas a gente não vai se guiar por centímetros, a gente vai guiar pela nossa percepção. Então, você vai pegar assim, olha, 2 alfinetinhos da mesma cor. Eu gosto muito de marcar rosto com alfinete. E aí, você vai definir aonde você acha que é a altura dos olhos da sua boneca. Mede também uma noção de meio. Então, o que você vai fazer para ter uma noção de meio? A gente vai começar a medir do meio da perna, segue como se fosse uma linha reta. Ela tem, na nova alteração de molde, ela tem um leve queixinho. A Mariana Banda diz que a internet não tá fácil hoje. Olha, pra mim não caiu nenhuma vez. Se tiver travada a imagem, aí eu vou desligar e volto, tá? Mas a princípio não travou ainda. Então, vamos ver como que a gente marca o meio. Pega o meio das pernas, sobe, você vai alcançar o meinho do queixo, e aí você já vai ter uma noção. Eu vou ficar de pé, tá? Pra eu poder enxergar melhor. E aí, a gente vai ter uma noção de altura de olhos e marcação do meio. Então, eu marco aqui, olha, o ponto 0, medindo essa centralização que eu fiz. E do ponto 0, eu vou colocar mais ou menos 1,8 centímetro de cada lado. 1,8 centímetro. Porque tá cheio de luz aqui. Deixa eu diminuir um pouco a minha luz aqui. Eu não tô enxergando bem aqui. Sabe quando fica estourado de luz? Tá assim aqui pra mim. Que é o ponto 0. Aí, eu marco 1,9. Ó, eu vou marcar 1,5 centímetro de cada lado. Vai ficar assim. Eu gosto, gente, de confiar muito mais na minha percepção do que na régua. Então, o que eu faço? Olha, no vídeo sempre fica parecendo que ela tá torta, tá? Mas nem sempre ela tá. Então, eu gosto de me marcar aonde seriam os olhos e virar pra mim. E ver se é essa medida mesmo que eu quero.
Como ela vai ter uma franjinha, é essa altura mesmo que eu vou manter ela. E é isso, pra mim tá bom. Vou trabalhar agora com uma caneta Micron. Quando eu vou trabalhar com um olho grande, como é o olho da Paty, eu não gosto de fazer, preencher com a caneta Micron. Eu gosto de trabalhar com tinta de tecido e um pincelzinho chanfrado. Eu acho que é o jeito melhor da gente trabalhar para não nem gastar muito a Micron e também pra gente ter um resultado de uma cor mais sólida, mais compacta, sabe? Então, o que a gente vai fazer, ó? Vai levantar os olhos e eu vou marcar uma bolinha bem rente ao alfinete. Tira o alfinete e eu vou centralizar agora o meu gabarito. Centralizo assim, olha, você pode ver que o gabarito tá aqui, deixa eu virar de frente assim. E o cuidado que eu preciso ter é que essa bolinha que eu marquei, ele fique no centro do desenho do gabarito, tá? Esse é o jeito certo da gente usar um gabarito. Porque aí, do momento que eu medi com alfinete, eu medi com a régua, eu medi com alfinete, agora eu não preciso mais pensar em dos traços estar harmonizados. Eu preciso só de centralizar a bolinha que eu fiz no gabarito. Vou desenhar os dois olhos do mesmo jeito, ó. Confia no centro. E, por enquanto, só contorno. Tô usando a caneta preta. Quem gosta de que seja mais suave, pode também usar a caneta de cor marrom. E a gente vai trabalhar agora com a tinta. Eu tenho aqui, gente, dois pincéis bem antigos meus. Eu espero que eles fiquem bons. Quem é iniciante, coloca um paninho aqui para não correr o risco de acabar manchando a roupinha. E eu gosto de fazer assim, olha, eu molho, o pincel ele tava numa água para ele dar uma hidratada. Então eu molho ele na água, molho na tinta. Ó, molhei ele na água, eu sequei. Da água eu sequei aqui no papelzinho, tá? Aí eu venho com ele seco, porém hidratado, molho na tinta. E o excesso, ó, eu tiro aqui na minha mão. Não vai no rostinho da boneca com excesso de tinta, tá? E aí eu vou pintando, ó. Sempre que o olho é grandinho assim, eu prefiro trabalhar desse jeito do que vir preenchendo tudo com a caneta Micron. Como esse meu pincel, ele é meio antigo, ele tá todo assim depenado, coitado. Aí eu tô tomando bastante cuidado pra não sair da linha. Um pincel bom de trabalhar, gente, é esses finos. Esse aqui, deixa eu ver se tem no 4562, por exemplo, uma numeração dele. Eu não entendo de pincel, tá? Mas essa numeração sendo chanfrado é o jeito mais fácil, eu acho, de alcançar todos os cantinhos para poder pintar um olhinho. Ó, venho repondo a tinta, pegando ela aqui da minha mão. E aí, quando eu termino, a minha tinta aqui, olha, ela não tá aquele monte de tinta que teria dificuldade em secar. E ela tá mais, assim, mais, como é que eu posso dizer? Mais só a quantidade que precisa, tá? E ao mesmo tempo, uma cor sólida em relação ao que estaria se eu tivesse pintado com a caneta. Então, fica essa dica aqui. Quem é iniciante, gente, aí é diferente, tá? Quem é iniciante, treina para conseguir pintar com pincel, mas aí usa a caneta, que a caneta é também um grande aliado da gente. Ó, molhando aqui. Vou rodando a cabeça para ficar fácil para mim.
Me conta, como que vocês costumam fazer o rostinho de vocês? Vocês usam caneta micron, tinta de tecido? Qual material vocês preferem usar? Agora só falta aqui. Prontinho. O jeito que eu queria, uma cor compacta, sem excesso de tinta. Eu vou pegar aqui o cantinho. Pra que, às vezes, gente, o cantinho a gente não consegue alcançar. Por isso que eu falo, usar um pincel chanfrado vai te ajudar aqui, ó, nesse caminho que eu tô fazendo. A alcançar. Agora, nunca, em hipótese nenhuma, você vai pegar a sua caneta micron pra fechar os pontinhos que não ficaram. Sabe, assim, tipo, eu vou só contornar. Eu passei a tinta e venho contornando em cima com a micron. Não faça isso, gente, porque você vai destruir a sua caneta. Ela para de sair tinta, estraga mesmo. Então, ó. Tá aqui. O rostinho, o olhinho já tá feito. Então, agora a gente vai fazer a boquinha. A boquinha eu vou usar o gabarito também. Eu vou usar essa primeira boca do nosso gabarito. Para isso, eu vou ficar de pé. Como o gabarito, ele é transparente, gente, é muito bom da gente conseguir enxergar como que vai ficar esse rostinho. Então, você pode, por exemplo, ficar testando os tipos de bocas que você preferir. Tradicionalmente, a Patty é uma boneca bem risonha, então eu vou usar essa mesma temática, né, de rosto redondo. Tomando muito cuidado agora que a minha tinta ainda tá fresca, para eu não manchar essa boneca, porque, né? Aí eu vou medir aqui, olha a altura que eu quero que ela fique. Medindo com os olhos. Eu gosto de centralizar de pegar o sorriso e centralizar no olho, sabe? No começo de cada olho. E agora eu venho, seguro o gabarito e vou passar a caneta micron. Passa uma vez só, tá? Só uma vez. O que eu vou fazer aqui? Vou fazer uma bochechinha de cada. Primeiro eu vou olhar pra ver se ela tá na mesma altura, olha, eu acho que não tá. Então, aumento um pouquinho, aí ficou assim. E é bem legal, gente, a gente ver um rosto nascendo, né? Quem quiser, gente, tira print de como ele está agora, que vocês vão ver que interessante que vai ser quando ele tiver terminado. Então, tire um print. Vou dar um tempinho para tirar o print. E aí vai ser bem interessante como ele vai ficando, né, no decorrer do processo. Então, com o rostinho assim, eu vou desenhar uma bochechinha em cada canto da boca. Então, eu venho aqui, ó, uma bochechinha assim. Desse jeitinho, vê que é bem pequenininha, ó. É só isso que eu fiz. Venho aqui, olha, centralizando o rosto. Lembra aquela ideia de centralizar que a gente fez? Se você quiser, você pode até medir na régua de simetria, tá? Mas você pode confiar também aqui, ó, nessa proporção. E aqui eu venho, ó, e boto um narizinho. O narizinho e a boca, eu tô fazendo com a caneta na cor marrom, a ponta 1, tá? Só o olho que eu tô fiz no preto. Aqui nos olhos, gente, eu vou puxar os cílios. Se você tiver, o ideal é ter um secador para passar esse secador e não deixar a tinta molhada. É até perigoso isso daí que eu tô fazendo, de fazer eu trabalhar o rostinho com a tinta molhada. Deixa eu só arrumar aqui. Bem delicado. De trabalhar o rostinho com a tinta molhada. E mesmo assim, gente, se você for trabalhar, você toma muito cuidado
para não molhar a ponta da caneta Micron, tá? Isso daí é muito importante. Deixa eu arrumar essa câmera aqui. É muito importante isso para você não estragar a sua caneta. Então, como que a gente vai fazer esses cílios? Esse meu polegar, esse meu dedinho pequenininho, ó, eu deixo ele de apoio. Esse é o meu jeito de me apoiar. Você vai treinar até você achar o seu jeito, tá? Mas aqui eu começo a fazer os cílios ó, a partir do centro do olho, na parte de cima. Então, eu venho, ó, puxo os cílios. Junto, grudando no outro cílios, eu puxo outro e outro. 3, tá? O meu cílios, ele tá um pouco distante do olho, pela essa questão que eu tô fazendo de tudo pra caneta não encostar. Eu sei que a minha mão tá meio que na frente, mas aqui vai ser necessário, tá? Então, eu puxo 1, 2, 3. A força da mão, gente, de você puxar uns cílios, é a mesma força que a gente usa quando a gente tá com uma lista de compras, lista de afazeres, e a gente vai dar tique, sabe? Ah, comprei sabão, tiquei. Comprei o arroz, tiquei, sabe? E é a mesma força. Então, quem é iniciante, tem um pouco de dificuldade, pega um tecido mesmo de algodão lavado, né? O algodão pele, as sobrinhas que você tiver, desenha o rosto e vai treinando a mão. Depois, você, antes de fazer na própria boneca, você faz algumas cabecinhas e treina para você trabalhar com a cabecinha em relevo, né? No caso aqui, redondinha. E aí sim você vai para a mão, tá? Só treinar que você consegue fazer o que você quiser, gente. Ó, aqui embaixo eu gosto de puxar assim, ó. 1, 2. Que é para dar, sabe, como se ela estivesse sorrindo. Vou mostrar de pertinho como vai ficando. Alguém tirou print de como ela tava bem no comecinho? Faz uma diferença enorme, gente. Agora, eu vou fazer a sobrancelha dela também. A sobrancelha, olha como eu apoio minha mão e venho e faço um único traço. O que é importante, gente, quando vocês forem trabalhar com a caneta Micron, só cuida de sempre fazer um traço único e não ficar, tipo, voltando, porque quando a gente volta, acaba ficando muito grosseiro, tá? Então, só isso que você cuida, traços únicos e a gente vai modelando o rosto, tá? Ainda falta, ela não tá pronta, mas para deixar secar esse olhinho e a gente poder terminar, a gente vai começar a trabalhar o cabelo. Quem aqui gosta de fazer cabelo? É a parte que eu mais gosto de fazer na boneca. E a parte que eu menos gosto é encher. Ai, gente, eu não gosto de encher boneca, não. Me dá um sono, um sono. Vou aqui, deixa eu diminuir um pouco essa luz, que eu tô achando que tá estouradona. Então, vamos lá. Vou deixar ela aqui de lado pra ir secando o olhinho. E a gente vai fazer um cabelo, gente, diferente. Então, vou trabalhar com fio, lã em fio. Valdete tem projeto, sim. O projeto já tá à venda. Se você quiser, digita aqui nos comentários a palavra projeto, que aí você vai receber por mensagem aqui no Insta, você recebe por mensagem o link direto do projeto. Tem cupom também. O valor do projeto é R$ 32,90. Um cupom que eu libero só nas lives e aí o valor sai a R$ 22,90, desconto de R$10. O que faz? Escreve projeto aqui nos comentários, vai receber por